noite de novo. Tudo bem? Tranquilo? Galera, ou você que está me vendo, de repente tem um grupo aí me vendo, né? Eu espero que não. Porque de repente um cara compra e todo mundo vê a aula do cara. Pô, vamos colaborar aí, gente. Beleza? Tenho família. Tem que pagar minhas contas. Vamos lá, chega de bobeira. Eu vou continuar falando sobre sintaxe. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Vou falar de sintaxe por um bom tempo. Bota aí mais, sei lá, mais 8 aulas, acredito eu. Por aí. O fato é, se você não fizer exercícios, você não vai mandar bem. Então, eu vou martelar na tua cabeça até o último dia de aula falando isso. Pelo amor de Deus, façam 10 milhões de exercícios. Por favor, se apeguem às informações que eu digo assim, olha galera, isso aqui é importante. Isso aqui não pode deixar de ser estudado. Beleza? Tem algumas coisas que são extremamente importantes. E todas as minhas aulas, não sei se você já percebeu, eu venho pontuando aquilo que eu acho extremamente relevante para as provas de concurso público, ou concursos públicos, beleza? As bancas têm um perfil. Todas as vezes que eu falo, ó galera, estuda isso, quando eu falo isso, é porque, sei lá, 99% das bancas trabalham aquele assunto. Quer ver? Vamos lá, vamos recapitular. Quando eu falo em tipologia textual, dissertação argumentativa, tem que estar no sangue, irmão. Não tem outro jeito, tem que saber muito. Porque todo ano cai um texto dissertativo argumentativo. Coesão e coerência. Se você não souber coesão sequencial e coesão referencial, nem faz a prova. Nem tenta fazer a prova. Qualquer banca. Seisgram Rio trabalha, CESP trabalha, FGV trabalha, FCC trabalha, ESAF trabalha, Funiversa trabalha, Consuplan trabalha, Fundação Dom Sintra trabalha. Qualquer banca. NCE, qualquer banca. Beleza? Vamos lá. E em relação à ortografia, o que cai? Ortografia cai com pouca frequência. Cai mais fatos da língua culta. Aquele lance, o uso do porquê, junto, separado, sem acento, aqueles galinhos fracos, aquilo cai. Beleza? Acentuação. Acentuação cai pelo menos uma questão, tem que ficar atento. FCC, então, cai, gosta de pelo menos uma questãozinha lá. A ESAF, quando trabalha ortografia e acentuação, trabalha nas últimas questões relacionadas à redação de acordo com a norma culta. Aí o cara trabalha algumas alternativas ali em que você nem percebe, às vezes nem se dá conta. O cara deixa de colocar um sinal gráfico ali, você passa batido, e o cara ali está trabalhando acentuação gráfica. Beleza? Vamos lá. Processo de formação de palavras. Onde é que cai isso? Olha, na boa, de coração, eu não vejo questão de processo de formação de palavras há muito tempo nessas principais bancas que eu falei para você. Mas sempre tem uma ou outra questãozinha. Então, você vai ficar atento, mas não vai, assim, dedicar sua alma, sua vida a processo de formação de palavras. Entrando nas classes gramaticais, o que é importante? Reconhecimento de substantivo e adjetivo, mas o que você realmente precisa saber, precisa estar no sangue mesmo, assim, pô, Pestana, não tem outro jeito, eu preciso saber, pronomes, emprego de pronomes pessoais, emprego de pronomes demonstrativos e relativos. Você precisa saber de verbo, conjugação verbal, voz verbal, correlação verbal, emprego de tempos e modos verbais. Verbo é grande, não tem jeito. E essas coisas são importantes. Que mais? Conjunção e preposição tem que saber muito. O resto é galinho fraco. Tem que saber de advérbio? Até tem, mas, sabe, cai uma vez ou outra. Não é uma parada que você tem que, preciso saber pra caramba. Não. Não. Continuando. E sintaxe, Pestana? O que é importante? Como a aula hoje é de sintaxe, é o momento de você guardar as informações importantes. E eu sempre vou frisar para você, maluco, preste atenção, pelo amor de Deus, irmão, vou aí na tua casa, vou dar na tua casa. Quando eu falo essas maluquices, você pensa assim, bom, essa parada é importante. Quando eu falar, anota essa parada, isso é importante, não pode deixar de saber isso, por favor, importante, bizu e tal.
Quando eu falar isso, esse é o sinal de alerta. Caramba, eu preciso saber isso. Beleza? Pô, mas é muita informação, Pestana. Como é que eu lido com isso? Meu camarada, uma coisa por vez. Tá adquirindo conhecimento? Beleza. Já é alguma coisa, já é um passo. Tem gente que não tem dinheiro para comprar videoaula e não está tendo a oportunidade de assimilar esse conhecimento específico. Beleza? Você está tendo a oportunidade. Agora, é só isso? Bastou? Claro que não. Pô. Tem um monte de gente assistindo a videoaulas também. Beleza? É muita gente no mundo, então a gente tem que olhar para todos os lados, para nos motivar cada vez mais. Beleza? Show. Então vamos lá. Congregado a isso, 10 milhões de exercícios. Se você não fizer 10 milhões de exercícios, já era, meu camarada. Já era. Beleza? Fica esperto, fica ligado, bastantes exercícios. Qualquer dúvida, manda um e-mail. A gente está aí no mundo para ajudar. Na medida do possível, eu vou te responder da melhor maneira possível também. Beleza? Tranquilo? Dado o recado, olha aí, 6 minutos, dando lição de moral, mas eu acho que de vez em quando é importante puxar aí a tua orelha para você ficar ligado. Beleza? Então vamos que vamos? Continuação de sintaxe? Maravilha. Hoje eu vou falar sobre sujeito. Tranquilo? Sujeito. E vou falar dos tipos de sujeito e determinados detalhes. Ok? Tem uma parte da gramática chamada termos acessórios da oração, termos integrantes da oração e termos essenciais da oração. Normalmente, vem lá, termos essenciais, integrantes e acessórios. Ok? E conforme eu for falando sobre esses assuntos, eles vão se acumulando. E eu vou tocar, de repente, em classes gramaticais para você entender um pouquinho de sintaxe. Então, por favor, quando eu falar, olha, esse aqui é um adjetivo, por isso exerce função de adjunto adnominal. Olha, galera, isso aqui é um substantivo, por isso exerce função de núcleo do sujeito, núcleo do objeto. Olha, galera, tá vendo esse pronome aqui? Esse pronome aqui exerce função de objeto indireto, porque ele é um pronome pessoal oblíquo tônico, sempre precedido de preposição. Alguns gramáticos chamam isso de morfossintaxe. É quando você consegue conjugar a análise da morfologia e da sintaxe ao mesmo tempo. O Celso Cunha, por exemplo, faz isso. Ele conjuga a morfologia e a sintaxe ao mesmo tempo. Ele trabalha os dois assuntos de maneira contígua. Beleza? Eu não gosto, mas é uma questão de preferência. Eu falei primeiro de morfologia e vou falar agora de sintaxe, separadamente. Só que por isso eu estou dando o recado para você. Qual o recado? Se você não souber legal classes gramaticais, quando você chegar em sintaxe, ou a sintaxe, né, para falar bonitinho, de acordo com a norma culta, não é isso? Bom, chega lá. Você tem que saber conjugar as duas coisas. Quando eu estiver falando de sintaxe e eu tocar em alguma classe gramatical, você vai precisar saber de classe gramatical, senão você vai boiar. Então a minha dica é, revise os pontos principais das classes gramaticais. Pelo menos, gente, pelo menos, uma coisa que eu peço, pelo menos, só para facilitar, saiba o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, o que é um numeral, o que é um pronome, o que é uma locução adjetiva, o que é uma locução adverbial, o que é um advérbio. Beleza? Saiba o que é isso. Se você souber essas classes gramaticais, pelo menos o reconhecimento delas na frase, isso já vai me facilitar e já vai te facilitar. Beleza? Porque, vez ou outra, quando eu estiver analisando sintaticamente uma frase, uma oração, um período, enfim. Quando eu estiver analisando uma oração, um período, eu vou citar em alguns momentos classes gramaticais. E você vai ter que saber, por ter adquirido esse conhecimento e internalizado. Beleza? Tranquilo? Chega de papo, né? Vamos falar um pouquinho de sujeito? É o primeiro termo essencial da oração. Mais para frente a gente fala de predicado e depois a gente entra em termos integrantes da oração. Ok? Sujeito é algo que cai com frequência quando cai alguma questão de análise sintática. Beleza? Vamos lá, vamos ver. Vem comigo. Vamos lá. Termos essenciais da oração. Os gramáticos chamam de termos essenciais da oração o sujeito e o predicado. Beleza? Sujeito e predicado. Por que eles chamam de termos essenciais?
Bem, algo que é essencial é algo que não pode faltar. Concorda comigo? Então, quando eu analiso uma oração, quando eu analiso um período, eu tenho que perceber que existem termos dentro daquela oração e esses termos têm determinadas funções, determinados propósitos dentro daquela oração. Quando você analisa uma oração, normalmente, você tem sujeito e o predicado você sempre tem. Por que você sempre tem predicado? Porque não existe oração sem verbo. E o núcleo do predicado é o verbo, exceto o predicado nominal, cujo núcleo é um nome. Besteira, mas o que vem a ser núcleo? Você vai entender, calma. Antes, eu quero que você entenda o seguinte. Termos essenciais são termos que não podem faltar dentro da oração. Quais são esses termos? Sujeito e predicado. Aí você me pergunta assim, Pestana, mas não existe uma oração sem sujeito? Ou sujeito inexistente? Então como é que o sujeito é um termo essencial? Se ele é essencial, ele não pode faltar. Mas se a oração é sem sujeito, ela não tem sujeito. Eu gostei da pergunta que você me fez mentalmente por telepatia. Porque todo mundo que está ligado se faz essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta, muitas pessoas já se fizeram essa mesma pergunta, só que você já ouviu falar uma parada chamada NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira? O que é a nomenclatura gramatical brasileira? Um grupo de velhinhos catedráticos resolveram sistematizar a classificação de tudo que existe na língua. Aí eles fizeram a nomenclatura gramatical brasileira. Quando entraram na parte de sintaxe, eles chamaram de termos essenciais de oração o sujeito e o predicado. E não fizeram nenhuma ressalva a respeito da oração sem sujeito. Logo, eles cometeram um equívoco ao classificarem de termos essenciais de oração o sujeito e o predicado, uma vez que o sujeito não é essencial sempre. Ah, por que eu tenho que saber isso? Você precisa saber disso só por curiosidade, beleza? Que isso não cai na prova, não. Ah, então, Pestana, dá para você falar algo sobre a prova? Tudo bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a prova. O que é o sujeito, meu camarada? Olha, existem muitas classificações, muitas definições sobre o sujeito. Eu gosto de algumas. Então, vamos lá. Vamos ver a primeira que eu gosto. Definindo o sujeito. O sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Ou seja, quando você faz uma declaração, quando você abre a boca para falar sobre alguma coisa, o centro dessa declaração é o sujeito. É como se você estivesse declarando algo sobre alguém. E esse alguém é quem? É o sujeito. Ué, Pestana, mas essa é a definição que você acabou de me passar. Eu estou simplesmente parafraseando, para facilitar. Portanto, sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Beleza? Quando eu digo assim, ó, a casa é azul, eu fiz uma declaração sobre algum ser. Que ser é esse? A casa. Beleza? Quando eu digo assim, o ar-condicionado está pifado. O que está pifado? O ar-condicionado. Percebe que eu estou fazendo uma declaração sobre o ar-condicionado? Beleza? Então, o sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Observe esta frase aqui. Aquelas questões de sintaxe estavam muito fáceis. O que estava muito fácil? Ou quais eram as coisas que estavam muito fáceis? Aquelas questões de sintaxe. Então, eu estou fazendo uma declaração sobre as questões de sintaxe. Concorda comigo? Então, o que é o sujeito? É o termo sobre o qual se faz uma declaração. Tudo bem? Maravilha. Outra definição de sujeito, que eu também gosto. O sujeito é o termo com que o verbo concorda em número e pessoa. Tá vendo o verbo aqui? O verbo está no plural, não está?
Aí você, aliada à primeira definição, se pergunta, bom, se sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração, e aquelas questões de sintaxe é o termo sobre o qual se fez uma declaração, e o sujeito também é o termo com que o verbo concorda em número e pessoa, e se o verbo está no plural, o sujeito tem de estar no plural. Que termo aqui está no plural? Ué, pestana, aquelas está no plural, questões está no plural e fáceis está no plural. É verdade. É verdade. Agora, vamos ver com quem o verbo está concordando? Lembrando que o verbo indica uma declaração sobre o sujeito. Aquelas estavam muito fáceis. Questões estavam muito fáceis. Fáceis não é o centro da declaração, não é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Então, fáceis não pode ser o sujeito. Ah, então eu estou entre aquelas e questões, né? Tá, está entre aquelas e questões. Agora, note um conceito chamado núcleo. Estavam muito fáceis. O quê? Quais coisas estavam muito fáceis? Aquelas questões de sintaxe. Por que eu digo que a palavra questões é o núcleo do sujeito? Porque é a palavra mais importante do sujeito. É o termo, na verdade, é o núcleo do termo sobre o qual se faz uma declaração. Concorda comigo que aquelas poderia ser dispensado? Eu poderia simplesmente ignorar? Questões de sintaxe estavam muito fáceis. Eu poderia ignorar até mesmo essa locução aqui, ó. Questões estavam muito fáceis. Não poderia fazer isso? Claro que eu poderia, sem problema nenhum. Então, questões é a palavra mais importante do sujeito. Aí eu chamo de quê? Eu chamo de núcleo. Observe que o núcleo está no plural, assim como o verbo. Então, o que é o sujeito? É o termo com que o verbo concorda em número e pessoa. Beleza? Então, vamos lá. Olha para mim rapidinho. O que é o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Esta camisa é branca. Eu estou fazendo uma declaração sobre o quê? Sobre a camisa. Então, a camisa é o sujeito da frase. É o termo sobre o qual se faz uma declaração. É o assunto da frase. É o assunto da frase. Esse é o sujeito. Beleza? João tropeçou e caiu de cabeça. Quem tropeçou e caiu de cabeça? João. Eu estou fazendo uma declaração sobre quem? Qual é o assunto? O assunto é João, pô. Ele é o assunto. Entendeu? O sujeito é o assunto, é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Agora, o sujeito concorda em número e pessoa com o verbo e vice-versa. Você tem que perceber essa relação entre o verbo e o sujeito, beleza? Porque, de repente, você tem determinadas frases que você pensa assim, ah, esse aqui é o sujeito. Quer ver? Observe. Quem são elas? Aí você pensa assim, ah, Pestana, você me ensinou que o sujeito vem antes do verbo, na ordem direta. Então, o quem é o sujeito. Aí eu te pergunto, o verbo está no plural, não está? Se o verbo está no plural, ele concorda com quem? Com o sujeito, não é? Então adivinha quem é o sujeito? Quem ou elas? Elas. O que aconteceu nessa frase? Houve uma inversão. Uma inversão. Se eu fosse colocar na ordem direta, seria como? Elas são quem? Ah, descobriu? Quem é o sujeito? Muito bem. Vamos lá. Outro fator importante. Pestana, tem algum bizu para eu descobrir rápido quem é o sujeito? Tem, pô. E eu fiz isso conforme eu ia explicando. Eu não sei se você se deu conta. Vamos lá, você tem uma frase, está lá na prova, tá? Tem uma oração na tua frente.
Tá tudo invertido. Primeira coisa, bota na ordem direta, para facilitar. Ao fazer isso, você já achou o sujeito. Porque para você colocar na ordem direta, você tem que saber quem é o sujeito, pô. Ah, mas como é que eu identifico? Vamos lá. Bizu interessante. Que você encontra em qualquer gramática, mas é um bizu interessante. Acha o verbo da oração. Achou? Maravilha. Agora faz uma pergunta ao verbo. Que pergunta? Você vai usar o que ou quem. Beleza? Então, deixa eu inventar uma frase agora. Sei lá. O carro pifou na Avenida Brasil. Achou o verbo? Pifou? Beleza. Achou o verbo. Faz uma pergunta pro verbo. Quem pifou na Avenida Brasil? Quem? Ué, o carro não é pessoa, pô. Beleza. O que pifou na Avenida Brasil? Ah, foi o carro. Beleza, pronto. O carro é o sujeito. Agora, inverte. Inverte os termos de oração. Porque o cara vai fazer isso contigo na prova. Você sabe que ele vai fazer isso com você na prova. Aí você vai vacilar? Claro que não, parceiro. Você não pode garotear na prova. Não pode. Aí o cara faz assim, quer ver? Ó? Pifou na Avenida Brasil, hoje pela manhã, o carro. O verbo está aqui, o sujeito está aqui. O verbo está aqui, o sujeito está aqui. Longe, distanciado. O que eu faço? Ué, acha o verbo. Achou o verbo? Pifou. Faz a pergunta ao verbo. O que ou quem? O que pifou na Avenida Brasil hoje pela manhã? Resposta. O carro. Achou o sujeito. Ah, mas está deslocado. Fica difícil ver. Se você fizer isso que eu estou te falando, fica mais fácil. Concorda comigo? Está lá a oração. Olha para o verbo. Faz a pergunta. O que ou quem? Brasil. Vai acertar muito provavelmente. Agora, é uma questão de prática, é uma questão de fazer muitos exercícios para você perceber a relação entre o sujeito e o verbo e ficar tudo mais fácil. Beleza? Mas esse bizu é maneiro. Diz que não é. Eu sou tu, tu és eu. Olha o verbo concordando com o primeiro termo. Eu e tu. Não é isso? Eu sou tu. Quem é o sujeito? Eu. Tu és eu. Quem é o sujeito? Tu. Percebeu que o verbo concorda com o primeiro elemento? Na ordem direta? Sujeito. Eu sou tu. Quem sou tu? Eu. Tu és eu. Quem, sei lá, quem sou eu? Tu. Beleza? Você tem que fazer uma pergunta para o verbo. Isso vai te facilitar. Tranquilo? Eu sou tu. Quem sou tu? Não faz sentido, né? Quem é tu? Eu. Tu és eu. Quem é eu? Tu. Beleza? Faz uma pergunta ao verbo. Com quem ou com o que? Isso vai facilitar a sua vida. Beleza? Vamos que vamos, hein? Aquelas questões de sintaxe estavam muito fáceis. O que estava muito fácil? Ou quais coisas estavam muito fáceis? Aquelas questões de sintaxe. Achou o sujeito. E o núcleo é a palavra mais importante. Olha só, o núcleo normalmente é um substantivo. Normalmente. Beleza? Fica ligado nisso. O núcleo dos termos sintáticos normalmente é um substantivo. Fique esperto, hein? Observa agora. Estavam muito fáceis aquelas questões de sintaxe. Ah, aquela parada que você estava falando agora, né, Pestana? De inverter, né? O cara se amarra em fazer isso, meu camarada. O cara se amarra. Se amarra. Aí você olha para o verbo no plural. Aí olha para esse aqui no plural. Ah, esse aqui está mais perto. Aí você diz, sujeito. Pô, meu camarada, para tudo. Para tudo. Isso aqui não é um adjetivo? Adjetivo nunca exerce função de sujeito. Nunca. A não ser que ele esteja substantivado. Então, ignora. Coloca na ordem direta. Aquelas questões de sintaxe estavam muito fáceis. O que estava muito fácil? Aquelas questões de sintaxe. Quais coisas estavam muito fáceis? Aquelas questões de sintaxe. Sujeito. Aquelas questões de sintaxe. Cujo núcleo é o quê? É um substantivo. Beleza? Tranquilo? Então, quando o cara inverter,
coloca na ordem direta, facilita a sua vida. Ok? Tranquilo? Consegue identificar o sujeito? Consegue? Olha para o verbo. Faz a perguntinha. E você vai descobrir o sujeito. Tudo bem? Beleza? Eu espero que você não vacile, que você reconheça os sujeitos. Vamos lá? Vamos ver se você se recorda. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Falei isso na aula passada, não falei? Não falei essa parada? Diz quem é o sujeito. Aí você pensa, né? Você acabou de aprender, aí você pensa. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Bom, o Pestana falou para eu sublinhar o verbo e fazer a perguntinha. Então vamos lá, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas do povo heróico brado retumbante. Ouviram. Ouviram é o verbo. Isso. Sublinha. Sublinhou? Show. Aí faz a perguntinha, né? Quem ouviu do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante? Ih, Pestana, me confundiu todo. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Às vezes, a frase é tão grande, complexa, com os termos tão invertidos, que fica difícil. Quem ouviu... Calma aí. Quem ouviu, ouviu alguma coisa. Deixa eu tentar pensar aqui. Quem ouviu o brado retumbante de um povo heróico? As margens plácidas. Aí você me pergunta assim, pô, mas margens plácidas ouvindo? Já ouviu falar em linguagem conotativa? Já ouviu falar em figura de linguagem? Já ouviu falar em personificação ou metonímia? Já ouviu falar? Então olha aí, ó. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Quem ouviu o brado retumbante, brado é o grito, né? Alto, retumbante. Quem ouviu esse grito retumbante de um povo heróico? As margens plácidas do Ipiranga. Figura de linguagem. A ideia é a seguinte. Você tinha o rio Ipiranga, tinha um monte de pessoas às margens do rio Ipiranga. Aí, um povo heróico gritou retumbantemente, deu um brado. As pessoas que estavam às margens plácidas do rio Ipiranga ouviram esse brado retumbante de um povo heróico. Independência ou morte. As pessoas ouviram. Que pessoas? As pessoas que estavam às margens do rio Ipiranga. Você chama isso de quê? De metonímia. Você substitui as pessoas pelas margens. Você poderia dizer que também é personificação. A margem não pode ouvir, mas elas estão ouvindo. Você também poderia dizer, mas na minha opinião é mais metonímia. As pessoas que estavam às margens foram substituídas pelas margens. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, as pessoas que estavam às margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, qual seria o sujeito do verbo ouvir? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Olha aí, o verbo está no plural, o sujeito está no plural. O núcleo está no plural. Não é isso? As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram o quê, Pestana? Ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Beleza? É difícil analisar algumas frases? É difícil. Algumas frases são difíceis de serem analisadas. Mas isso é problema para a gente? Claro que não. É só questão de exercício, de fixar, de analisar ao máximo diversas frases, para que você fique craque e não vacile. Rapidinho, vem aqui. Na próxima aula eu vou falar de tipos de sujeito. Volta. Já ouviu falar em tipos de sujeito? Sujeito simples, oculto, composto, indeterminado e sujeito inexistente, também chamada de oração sem sujeito. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Tranquilo? Pé no chão, relaxa, respira, dá uma conferida na gramática sobre esse assunto para você ficar esperto. E faça muitos exercícios sobre isso. Beleza? Brasil, até daqui a pouco.